Estamos vivendo algo nunca visto na história do mercado de trabalho, que são várias gerações atuando juntas, dividindo tarefas, responsabilidades e também opiniões. Diante dessa realidade, é preciso saber lidar com tudo isso, especialmente no chamado conflito das gerações no ambiente de trabalho, que é uma das coisas que um bom líder precisa saber lidar, já que essa nova realidade tende a permanecer daqui para frente devido a diversos fatores. Então, nesse cenário, é preciso ter bastante jogo de cintura e empatia para liderar, treinar e desenvolver essas pessoas para que elas possam fazer parte de um mesmo time e, assim, garantir as melhores entregas para a organização. Se você quer saber como lidar com essa questão do conflito de gerações no ambiente de trabalho, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, deixa aqui o seu like. Assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, vale a pena a gente dar uma olhada nesse contexto das gerações que fazem parte do mercado de trabalho hoje em dia. Primeiro, a Silent Generation, ou a geração dos veteranos, que é formada aí por pessoas que nasceram entre 1925 e 1944, viveram na época aí da Segunda Guerra Mundial, marcada aí por grandes crises econômicas, são indivíduos de personalidade mais rígida por conta das dificuldades que acabaram enfrentando, são profissionais que respeitam fielmente as regras, atraídos pela estabilidade, muitos já estão aposentados, mas outros permanecem aí no mercado de trabalho. Já desde eu estava conversando com uma cliente que me disse que seu pai aí trabalhou até os 90 anos de idade, falecendo aos 91, então são pessoas aí que estão à frente mesmo do escritório de advocacia, são pessoas, né, que preferem aí hierarquias mais rígidas, além de ficarem muitos anos na mesma organização. Dificilmente você encontra pessoas dessa geração que têm passagens por várias empresas dos seus anos de trabalho, são fiéis mesmo à mesma organização. Depois a gente tem os Baby Boomers, e esse nome vem devido à explosão demográfica após a Segunda Guerra Mundial. Os Baby Boomers ganharam aí essa referência por conta desse crescimento populacional. São nascidos em 1940, entre 1945 e 1960, e são pessoas aí que passaram por uma transformação cultural, em que houve uma disseminação da grande mídia, principalmente aí pela TV, que foi um influenciador que alterou aí o comportamento dos jovens na época. Então isso foi muito forte nessa relação, né, entre eles, essas influências. No território nacional a gente teve os festivais de música que tiveram grande relevância, lá fora a questão do movimento a favor dos negros, dos homossexuais, então tudo isso realizado com o objetivo de enfrentar e resistir à censura do governo militar implantado para combater aí o comunismo que ameaçava o Brasil. Então são pessoas assíduas, que apreciam estabilidade, passam muitos anos na empresa e na maioria das vezes no mesmo cargo. Isso tem um lado negativo, que é o de você não progredir na carreira. Então você imagina alguém exercendo a mesma função durante 30 anos. Com certeza isso é um mega desafio, que é até um pouco peculiar se imaginar nos dias de hoje. A geração X, né, são nascidos aí entre 1961 e 1980 aproximadamente. Pessoas que fazem parte dessa geração foram os primeiros a pensar que a empresa não é tudo, para eles as hierarquias são menos rígidas, até pela própria criação, mas importam, apreciam estabilidade, são profissionais comprometidos e consistentes com as suas ações. Então aí nesse momento, no auge da sua carreira, esperam mais reconhecimento profissional e para isso não necessariamente tem que estar dentro de um escritório. São pessoas ativas, dinâmicas, que também pensam em empreender. O desafio dessas pessoas é lidar com a tecnologia para acompanhar os processos de mudança constante. Para isso, passam aí por bastante treinamentos. Um ponto curioso dessa geração é que eles se sentem bastante pressionados pelas pessoas aí que vêm sucedê-las, que é a turma da geração Y. Bom, a geração Y, tão famosa geração Y, também chamada de millennials, fazem parte aí dessa geração, pessoas nascidas entre 1981 e 2000 aproximadamente. Lembra que todas essas questões da geração são aproximadamente, isso não significa que os anos são tão absolutamente cravados, então você pode aí ver pessoas, né, com uma certa idade, mas já com características de uma determinada geração muito fortemente aí, né, sendo levada no dia a dia da sua carreira, na maneira de pensar, de se
se comportar. Enfim, são pessoas que têm a característica de serem marcadas pela revolução tecnológica. Então, enquanto a geração X teve que ser treinada para colocar em prática a tecnologia no dia a dia, o Y, né, a turma Y, quando entra no mercado de trabalho, já tem essa realidade integrante com parte da vida. São pessoas mais informais e, por isso, a hierarquia muito rígida já é um tanto quanto desinteressante. São pessoas mais globalizadas e têm uma mentalidade já que a organização precisa se adaptar ao indivíduo e não o contrário. É uma geração que acaba desafiando aí muitos gestores e, na verdade, aí, hoje em dia elas, né, já ocupam muitos cargos de gestão, mas acabam aí sendo muito discutidos por ser emocionalmente carentes, mais instáveis, querem trabalhar por paixão e com aquilo que gostam, não se prendem tanto a status social e dinheiro. Realmente essa questão da felicidade, da liberdade é o maior apego, né? Depois vem a geração Z, que são as pessoas nascidas a partir de 2001, já vem com a conectividade espontânea com o mundo virtual. Nasceram com a tecnologia em alta e não conhecem o mundo sem ela, por isso fazem uso do recurso não apenas para trabalhar, mas para viver. Todos esses jovens já estão iniciando mesmo, ou já iniciaram sua carreira profissional no direito, estão sendo aí estagiários, né, de empresas, e aí cultivam relações pela tecnologia em acessos mais superficiais, o que é o desafio da gestão da organização, pensar como as relações de trabalho vão se dar com essa entrada da geração fortemente no mercado de trabalho. Morro de curiosidade para ver tudo isso acontecendo e realmente poder ajudar nesse contexto desses desafios que sempre vão surgir. Depois vem a geração Alpha ou Glass, né? Glass por conta das telas, dos celulares, dos iPads e coisas do tipo. Alguma dessa geração aí, se você parar para pensar, já está no mercado de trabalho, né? Mesmo aí 12 anos e tudo mais, mas você já tem aí influencers digitais. Aqui eu não estou falando, obviamente, do mercado de direito, mas daqui a muito pouco tempo vão ocupar esse espaço, e a razão é que essas pessoas aí que são nascidas nos anos de 2010, é importante que você passe já a refletir, a discernir algumas dessas características, e é por isso essa razão que eu estou trazendo aqui, porque vale a pena você se informar e tomar nota, já que logo essas questões em relação a elas vão precisar ser enfrentadas. Então são pessoas aí com imensa independência de personalidade, isso vem justamente por conta do meio tecnológico, que é muito farto no dia a dia. Então, para você ter acesso a alguma nova funcionalidade, você baixa um aplicativo, pergunta para o Google. Então isso é outra questão, né, da personalidade dessa turminha, que é a curiosidade, não tem receio de perguntar, apertar botão, descobrir como as coisas funcionam, acabam sendo mais ágeis. E realmente, por conta das grandes discussões que a gente vem tendo aí no mundo, também apresentam mais empatia. Em contraposição a essas características, é comum que elas tenham uma dificuldade maior de concentração, né? Afinal, o celular está ali, quantidade de informações, games disponíveis para elas atualmente é uma loucura. E aí, vale a pena a gente pensar efetivamente no tema desse vídeo e quais são as causas mais comuns em relação ao conflito de gerações no ambiente de trabalho. Primeiro, modo de aprender. Uma das causas que geram conflitos entre as gerações é uma forma como cada uma delas tende a assimilar informações que são passadas. Então algumas pessoas aprendem de forma mais linear, outras se dão melhor aí com aprendizado sob demanda, né? Existe ainda um modo de resposta a um determinado tipo de treinamento, então aqueles treinamentos mais longos, coisa que a geração Y não costuma se dar tão bem com esse método de ensino. Por fim, surge o desafio aí de lidar com todas essas pessoas no mesmo ambiente, quando esse assunto, portanto, é aprender. Até a quantidade de questões, né, de questionamentos aí, pode atrapalhar. Então, imagina quando essa geração Glass Alpha que pergunta tudo, e a geração Y já veio muito questionadora também, a Z, imagino que, né, mais do que a Y até. Então, enquanto para algumas gerações é absolutamente normal perguntar o quanto você achar necessário, e isso pode acabar incomodando outras pessoas causando conflitos naturais, outras aí acreditam que você tem que se virar, resolver as coisas por si mesmo, já que eu, na minha época, fazia assim. Essa abertura, a forma de pensar e de olhar e
conversar, esse treinamento que ajuda com que você nivele as expectativas e possa desenvolver o trabalho de uma forma mais fluida. O modelo de trabalho também é outro problema dessa questão, né, de diferenças entre as gerações, que é essa adesão justamente a essas formas de trabalhar, considerando cada uma enxerga de uma forma diferente. É claro que a pandemia trouxe aí uma potencializada nisso muito grande, até ajustando talvez, né, um pouco mais, porque as antigas gerações acreditavam essa questão, primeiro da obediência mesmo, né, aos horários, como algo absolutamente básico, indiscutível. Veja, é uma coisa que eu ainda pego em alguns escritórios de advocacia, algumas empresas, né, já as gerações mais atuais querem essa maior flexibilidade. É claro que isso não é estanque. A gente tem pessoas que podem pensar nesse cenário de uma forma diferente, mas definitivamente as pessoas mais novas acabam vendo aí uma falta de necessidade desse estabelecimento de horário de trabalho previamente definido, com cronograma de hora, né? Então você chegar no lugar, sei lá, às 9, ficar até às 8, às 19, não faz muito sentido. E outro ponto também é onde essa tarefa precisa ser realizada, né, para algumas pessoas de gerações anteriores dentro da empresa, mas para os mais novos em qualquer lugar, especialmente aí com a incorporação dos meios tecnológicos no trabalho, né, pode ser feito realmente em qualquer lugar. Sendo assim, essa obrigatoriedade de horário, de local, acaba sendo muito pouco representativo. E aí, naturalmente, vale uma reflexão, né? Será que realmente aquela pessoa que cumpre os horários de trabalho é de fato a pessoa mais produtiva, né? O trabalho só vale se for feito nas dependências da organização. Volto a dizer, eu dou graças a Deus, tá? Isso, que a pandemia veio aí para quebrar um pouco isso, abrir a cabeça de muitas coisas que eu ainda vejo que em alguns lugares não mudou em nada, né? Fazem ainda esse tipo de demanda, mas algumas pessoas até pedindo aí demissões em massa e tal, justamente por conta dessa rigidez que, na verdade, a gente precisa desenvolver lideranças nesse sentido, ao invés de fazer uma gestão com base no horário, né? O fato de você ter que estar na empresa o tempo inteiro, quando você, de repente, poderia, de fato, fazer uma tarefa, uma atividade de um outro lugar da mesma maneira, às vezes até com uma maior qualidade. Então, essa abertura de pensamento é muito importante. A comunicação. Existe também o fator da comunicação que gera aí esse conflito das relações. E não é para menos, afinal de contas, aí os meios de comunicação tiveram uma mudança muito grande nas últimas décadas, então as pessoas, né, aí das gerações anteriores estão mais acostumadas com interações e reuniões presenciais, aquilo que o cara a cara é mais importante, já gerações mais novas aí nessa comunicação, né, em demasia pelos meios eletrônicos. E isso acaba acontecendo de uma forma mais rápida e sucinta. Bom, os mais mal entendidos em relação a essa questão da comunicação é terrível, porque como não se entende, né, muitas vezes esse uso dessa comunicação, então se exige que o WhatsApp seja respondido na hora, sendo que é uma comunicação assíncrona, você perde o tom de voz, você perde a linguagem corporal na comunicação eletrônica, o que gera de fato esse mal entendimento das mensagens, o que acaba sendo complicado. Às vezes as pessoas mais de gerações anteriores podem sentir um pouco separadas por não estarem nesses grupos e tal, então podem sentir que ficam ali um pouco por fora, enfim, né? Isso tudo aí precisa ser nivelado e harmonizado para que os grupos de trabalho possam chegar aí a uma conclusão de como esse trabalho pode ser feito da melhor forma possível para que esses desafios sejam vencidos. Afinal, a comunicação desempenha um papel fundamental nas operações bem-sucedidas e de alta complexidade. Então, o que realmente pode ser feito quando o assunto é lidar com esses conflitos de gerações no ambiente de trabalho? Bom, a primeira coisa é criar um canal aberto, um diálogo para toda a equipe, né? Na maioria das vezes, as novas gerações não vão se contentar ali seguir regras de uma forma tão rígida e vai questionar e vai propor soluções próprias. Portanto, mas é mais novo, né? Engole o choro, abaixa a cabeça. Não é assim que funciona. Às vezes pessoas mais novas podem trazer ali grandes ideias. Então a empresa que favorece o diálogo, cria um ambiente propício para essa troca, gera de fato um maior engajamento, porque consegue ouvir aí, racionalizar
num projeto mais prático justamente para esse funcionamento e que acaba gerando aí essas complicações. Então tem que abrir a cabeça para isso. Não adianta também você dizer que você tem portas abertas aí na sua organização, você deixa a porta aberta para as pessoas entrarem, mas quando elas entram, realmente você acaba não tendo aí essa capacidade de dialogar, então, e ouvir. Além disso, superar os estereótipos, acaba sendo não raro os profissionais de diferentes gerações que têm dificuldade de trabalhar junto devido a noções pré-concebidas de como se comportam. Então a geração Y pode acabar vendo os baby boomers aí como bastante pouco atualizados quando a questão é tecnologia e argumentar que eles têm uma mente muito pouco aberta. Enquanto isso, os baby boomers podem dizer que os millennials são mais imaturos, não têm tanto compromisso com o trabalho. E aí, nesse cenário, cabe a essa gestão nas lideranças das áreas para poder evitar ao máximo esses tipos de estereótipos e ser capaz de estabelecer uma comunicação mais humana e solidária entre os colaboradores, incentivando essa convivência de forma mais sadia. Quanto mais aqui você esclarece as expectativas que tem em relação ao trabalho, mais fácil você ampliar essa questão do sucesso, de harmonizar tudo isso. Para alguns, uma atividade entregue antes do prazo é suficiente para classificar um profissional como competente, para outros cumprir horário, se manter assíduo com as atividades dentro do trabalho é que é o diferencial. Então temos ainda profissionais aí que se importam com trabalhar no local de trabalho, outros dentro de casa, e essas divergências de pensamento podem interferir muito no relacionamento para que todos ali estejam na mesma página, alinhados aos objetivos do escritório de advocacia, na organização, se você tiver também no departamento jurídico. É importante conversar de forma clara, objetiva, quais são as expectativas da organização, das lideranças em relação aos seus colaboradores. Isso acaba tornando muito mais fácil o equilíbrio da convivência entre todos. Por isso, estimular essa comunicação é um grande diferencial que algumas pessoas acabam ignorando, falando muito pouco, mas que interfere diretamente nesse clima organizacional e quando interfere pode afetar a produtividade da equipe e surgir aí conflitos. Então essas são as questões aqui quando a gente fala de gerações, de ambiente de trabalho, de modelos de pensamento. Então uma maior sensibilidade, empatia em relação aos outros favorece essa compreensão das diferenças existentes, criando aí uma oportunidade maior para uma boa convivência entre eles, com essas trocas, com treinamentos, com workshops, com interações, justamente para que as pessoas possam ficar mais próximas. Tenham também aí seus momentos de descontração, criando laços também no ambiente de trabalho, que isso não é algo absurdo de se criar, faz inclusive muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho e deixa aqui também algum pensamento, algum momento que você tenha vivido aí com essa questão da dificuldade das gerações no ambiente de trabalho, como foi solucionado e como você pensa aí em relação a isso. Muito obrigada e até a próxima.